Olá, vamos dar início aqui a mais uma aula de resolução de questões de processo civil. Eu me chamo Moacir Ribeiro, sou juiz de direito, professor aqui do curso Estude. E como de costume, a questão vai aparecer na sua tela. Você vai pausar o vídeo e vai responder a questão sem consultar. Na sequência, você vai retomar o vídeo e juntos nós analisaremos a questão assertiva por assertiva. E ao final, você vai poder comparar aquilo que você acertou, aquilo que você errou, ou aquilo que você sabia ou não sabia, afinal de contas, e como eu sempre digo, aqui é o momento de você aprimorar seu conhecimento, porque o concurso que você espera e almeja está logo ali na frente aguardando. Então vamos lá? Questão na tela. A questão é para o cargo de Juiz de Direito Substituto, 2021, Tribunal de Justiça do Paraná, Fundação Getúlio Vargas. Então, quando eu falar já, você vai pausar o vídeo e vai responder a questão sem consultar. Então, lá vai. Já, pode pausar o vídeo. E aí, o que achou da questão? Bom, como é possível perceber, a questão exige que o candidato saiba penhora. Isso mesmo, penhora. Então, como eu sempre faço, gosto de fazer um rápido resumo, um rápido apanhado, sem pretensão, é claro, de exaurir o tema, para nós conseguirmos responder a questão de uma forma mais tranquila e contextualizada, ok? Então vamos lá. Então, gente, vale lembrar que penhora é ato de apreensão e depósito de bens para empregá-los direta ou indiretamente na satisfação do crédito executado. O bem penhorado pode ser utilizado de forma direta, tá? Vale lembrar, quando ele é entregue diretamente ao credor, incorporando-se ao seu patrimônio. É o que se dá na conhecida, todos nós conhecemos, adjudicação, que é uma modalidade de pagamento. A outra forma é indireta, que é quando for expropriado o bem e convertido em dinheiro. E aí vem uma questão, que eu inclusive já vi sendo cobrada em concurso público, que é quando é que se considera feita a penhora. E o artigo 839, ele considera a penhora realizada com a apreensão e o depósito dos bens, tá? Sempre, professor? Não, nem sempre. Se a penhora for de crédito, ou seja, o famoso Bacenjude ou hoje o Cisbajude, né? A penhora se aperfeiçoa com as intimações do executado e do terceiro devedor executado, ok? Isso está lá no artigo 855 do CPC. Já a penhora de imóvel, ela é efetiva independentemente de sua averbação no registro imobiliário. Isso é importante. A averbação do registro imobiliário, ela serve para gerar a presunção absoluta de conhecimento desse ato por terceiro, mas não para perfectibilizar a penhora, tá? A penhora de imóvel não precisa, como condição para a sua ocorrência, a sua respectiva averbação no registro imobiliário. Então, vale lembrar disso também. E efeitos da penhora? A doutrina costuma apontar dois efeitos, tá? Duas categorias de efeitos, melhor dizendo. Os efeitos materiais e os efeitos processuais. Efeitos materiais são aqueles que se irradiam na esfera civil ou penal do sujeito do processo, como a alteração do título de posse, ineficácia dos atos de disposição do devedor para execução, criminalidade, tem um crime lá, artigo 179 do Código Penal, dos atos lesivos ao bem penhorado, que dificultem ou frustrem os resultados do efeito executivo. E efeitos processuais são aqueles que repercutem no contexto processual propriamente dito, como a individualização do bem do devedor, dentre todos a ser expropriado judicialmente, seu consequente vinculação ao juízo executivo, a sua guarda e conservação pelo depositário, auxiliar do juízo, para garantir a futura execução do crédito, garantia da execução, que abre-se a possibilidade, nesse caso, de concessão de efeito suspensivo à defesa do executado, preferência do crédito para o credor sobre o bem penhorado, em detrimento dos demais credores sem privilégio ou garantias materiais, tá? E aí, vale lembrar também, gente, que a penhora, e é uma questão que eu já vi também sendo cobrada em concurso, que é o seguinte: o artigo 835, parágrafo 1º do CPC, ele diz o seguinte, ó, texto de lei: é prioritária a penhora
em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Esse dispositivo aqui, ele dá a entender, numa leitura rápida, que o juiz pode alterar a ordem de preferência da penhora, só que não pode alterar a ordem de preferência da penhora do dinheiro, como se o dinheiro tivesse uma ordem preferencial de penhora absoluta. Todavia, a interpretação desse dispositivo ela deve ser feita levando em consideração que a ordem de preferência do dinheiro também pode ser alterada, tá? Ela não é absoluta. Exemplo de possibilidade de alterar o caráter prioritário da penhora do dinheiro. O credor escolhe outro bem penhorado e essa escolha não se revela abusiva, está lá no artigo 805 do CPC. Negócio jurídico processual entre as partes que defina previamente os bens ou o bem a ser penhorado. O executado oferece fiança bancária ou seguro garantia judicial com valor de 30% superior ao crédito. Isso está lá no artigo 835, parágrafo 2º do CPC. Lembrando, viu, gente, que fiança bancária e seguro garantia judicial, ele é o CPC, o código considera ele como verdadeiro dinheiro, né? Ele tem natureza jurídica de dinheiro. Então, sendo preciso, na verdade, nem haveria alteração do tipo de penhora, né? Não seria uma alteração, mudança de penhora de dinheiro para penhora de imóvel, por exemplo. Não. Você teria a penhora do dinheiro convertida para uma penhora de fiança bancária, que também seria dinheiro. Ok? Então, também é possível o credor que exerceu o direito de retenção sobre um bem que deve ser penhorado lá nos termos do artigo 793 do CPC, tá? Então é possível sim alterar a ordem de preferência da penhora. Aí vocês podem perguntar, mas professor, não precisava de toda essa fundamentação para justificar isso, já que a súmula 417 do STJ, ela já diz que na execução civil a penhora de dinheiro na ordem de nomeação dos bens não tem caráter absoluto? Vê só, de fato, a súmula, você está correto se você pensa dessa forma com relação à súmula 417 do STJ. Agora, vale lembrar aqui que essa súmula 417 do STJ, ela é fruto do CPC 73. E essa súmula nasceu no seguinte contexto. Não sei se você está lembrado, mas no contexto de que se interpretava o código, a penhora de crédito financeiro, penhora online, conhecida como penhora online, como não sendo uma modalidade de penhora de dinheiro. E aí já houve quem defendesse, inclusive, que a penhora online só poderia ser feito depois de esvaziar, de tentar todas as outras possibilidades de penhora. E aí veio essa súmula 417 nesse sentido. Foi para isso que veio a súmula 417, no sentido de se estabelecer que a penhora de dinheiro não era absoluta, ou seja, que a penhora online poderia ocorrer antes de penhora de dinheiro. Obviamente, essa interpretação hoje está superada porque penhora de crédito financeiro em instituição financeira é penhora de dinheiro. Tá? Não tem diferença. Então, a súmula 417, a interpretação que tem que ser feita hoje dela, à luz do CPC vigente, é essa interpretação que eu mostrei a vocês aqui agora. Deixa eu pegar aqui. E é a interpretação de que é possível alterar a ordem de preferência, tá, da penhora e fazer uma leitura literal, né? Literal que eu digo sem considerar essa interpretação que era vigente na época do CPC 73, né? Que é possível alterar a ordem de preferência de nomeação de bens, tá? Que essa ordem de preferência de nomeação de bens a penhora não tem caráter absoluto e que o artigo 835, parágrafo 1º do CPC, não deve ser interpretado no sentido de que a penhora de dinheiro tem um caráter absoluto e nunca possa ser alterada a sua ordem de preferência. Ok? Então, feita essa rápida explanação sobre a penhora, nós vamos agora seguir aqui para a nossa questão. E, como de costume, vamos começar analisando assertiva por assertiva. Vamos lá, então. Assertiva A.
É admissível a penhora de faturamento de sociedade devedora, desde que não ultrapasse 5% do efeito do faturamento? Veja só, gente, o que diz o artigo 866. Se o executado, e os parágrafos 1º, 2º e 3º. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação, ou insuficiente para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa. Parágrafo 1º. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas não torne inviável o exercício da atividade empresarial. O juiz nomeará administrador depositário, a qual submeterá à aprovação judicial a forma de situação e prestação de contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á no que couber o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Então, como é possível perceber, o artigo 866, principalmente parágrafo 1º, ele permite sim a penhora sobre o faturamento da empresa. Todavia ele não estabelece um percentual fixo. Não, só deve penhorar até o limite de 5%, até o limite de 10%. Não. Qual que é a análise que é feita sobre esse percentual? Que o juiz tem que fixar o percentual, mas esse percentual tem que ser de acordo, obviamente, com a atividade empresarial que é exercida ali, de forma que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Então, essa penhora sobre o faturamento da empresa, ele pode ser, inclusive, superior a 5, 10, 20, 15, 30, 50%. Não existe um percentual fixo. O olhar que tem que ser dado à penhora sobre o percentual de faturamento da empresa é não inviabilizar a atividade empresarial. Ok? Então, por esse motivo, a assertiva A está errada. Tá? Vamos continuar aqui. Assertiva B. O executado possui direito subjetivo à substituição da penhora, caso requerem até 10 dias da intimação da penhora, ou seja, o executado é direito dele, ele pode requerer a substituição da penhora, se for feito até 10 dias, esse direito dele é subjetivo. Vejamos o que diz o artigo 847. O executado pode, no prazo de 10 dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Como se percebe, não é um direito subjetivo do executado. Ele tem que comprovar que a mudança, a substituição da penhora será menos onerosa para ele e também que não trará prejuízo ao exequente, tá? Então, não é um direito subjetivo do executado, ok? Vamos continuar. Assertiva C. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens penhorados será totalmente absorvido pela parcela do objeto da execução. Gente, olha só o que diz o artigo 836 do CPC. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absolvido pelo pagamento das custas da execução e não pela parcela do objeto da execução. Gente, isso aqui até a lógica nos permite tirar esse tipo de conclusão. Quando se percebe que a penhora realizada será suficiente apenas para pagar as custas do processo, o código está dizendo que essa penhora não se levará a efeito, ou seja, a penhora não será perfectibilizada. Por quê? Porque não vai satisfazer, por razões óbvias, o credor. Agora, isso é o que diz o artigo 836. Agora, a assertiva C aí, que nós estamos analisando, ela diz que não se levará a efeito a penhora quando o produto, quando essa penhora, quando for convertida em renda, ela vai satisfazer parcela do objeto da execução. Se ela satisfaz parcela do objeto da execução, ela está satisfazendo o quê? O credor, ainda que parcialmente. Então, sim, essa penhora pode ser levada a efeito.
O que não pode ser levado a efeito a penhora que sirva unicamente para pagar as custas, que o valor apurado com a penhora vai servir apenas para apurar as custas. Nesse caso, não se leva a efeito. Quando a penhora o valor apurado com a penhora pode ser utilizado para pagar parcela do objeto da execução, tranquilo, leva a penhora a efeito. Então, a assertiva C está errada. Vamos continuar aqui. Assertiva D. Na execução de crédito com garantia real, hipoteca, por exemplo, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. Coisa dada em garantia. Se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Olha o que diz o artigo 835, parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. E, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Então, como se percebe, a assertiva D está de acordo com o artigo 835, parágrafo 3º do CPC, texto de lei, tá? Então, a assertiva D está correta. Mas como nosso objetivo aqui não é apenas detectar a assertiva correta, e sim entender o motivo das demais estarem erradas, nós vamos continuar aqui com a assertiva E. E a assertiva E diz o seguinte: são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 100 salários mínimos. Será se é isso? Pessoal, gente, o artigo 833, ele traz os bens que são impenhoráveis, tá? Então, eu recomendo que vocês leiam com calma esse dispositivo em casa e compreendam e memorizem ele, se possível, na integralidade. Como vocês viram, eles gostam de cobrar esse dispositivo. Mas o que interessa para a gente aqui é o artigo 833, inciso 10, que diz o seguinte, ó. Será impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite 40, tá? 40 e não 100 salários mínimos. Então, a assertiva E está errada. Então, chegamos ao nosso gabarito final. A assertiva D, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. E aí, o que achou da questão? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, o curso Estude está à disposição. Pode nos procurar, mandar direct nas redes sociais. Teremos enorme prazer em ajudá-lo. E é isso, ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Foco e força nos estudos. Até mais. Forte abraço.